195, ela diz que a Assembleia de Acionistas de qualquer empresa, qualquer sociedade anônima, ela providenciará a formação de uma reserva de contingências para atender perdas de estimativa razoável. Ora, se a Vale parte do princípio de que vai ganhar essas ações populares, tudo bem, ela pode malbaratar esses dividendos, dar a quem ela quiser, aplicar como ela quiser. Mas e se ela perder? Se o judiciário, ao reexaminar todo esse caso, chegar à conclusão de que essa venda foi nula. Há uma expressão, desculpem o latinado, mas que a gente usa em direito, que é repor ao statu quo ante. Né? Quando um ato jurídico é invalidado, tem que voltar tudo ao que era ao momento anterior ao fator de invalidade. Está entendendo? Ora, se alguma dessas ações populares, e são 107 ao todo, ou pelo menos 107, só eu represento 15, está entendendo? Se em alguma delas houver o decreto de nulidade da venda de 6 de maio de 97, vai ter que voltar tudo ao status quo ante. E qual a garantia que os administradores e acionistas controladores da Vale ofereceram até o momento de que, havendo uma condenação dessas, eles vão ter condições de honrar? Tanto que eles se irritaram comigo, que eu fiz um blog na internet, você já deve ter tido notícia, o Bussungão, em que eu pontuo, volta e meia, não deu para contar a história de cordel, todo bonitinho, mas eu pontuo os momentos que eu acho mais significativos. Então eu escrevi um artigo a que eu dei o título de O Pagode da Vale, parodiando a música daquele sambista Zeca Pagodinho, que diz, eu fui numa festa, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja, sobrou para mim o bagaço da laranja. Então eu digo o seguinte, que a Vale está sendo sugada em todos os seus recursos e no momento em que esses controladores dela, ou por ato próprio, ou por imposição da justiça, tiver que nos devolver, vai sobrar para nós um bagaço. E, no entanto, nesse tempo todo, o Estado injetou muito dinheiro. Muito dinheiro. Seria interessante, não sei o trabalho que vocês estão fazendo, né, televisivo e tal, mas pelo menos em texto escrito, tem um voto da desembargadora Celene Maria de Almeida, naqueles julgamentos dos recursos em Brasília sobre essas ações que vieram de Belém do Pará, né? Eu fui o único advogado e cidadão que comparecia a Brasília para esse julgamento, no dia 26 de outubro de 2005. Né? Eu vi aquilo na internet, aí liguei para esse meu amigo aqui, o Luiz Quintanilha, e falei, Luiz, alguém tem que ir lá fazer a sustentação oral disso aí. Ele falou, se você quiser eu vou ter lá. O Luiz é brilhante, né? Mas eu acho que quem está mais a par desse assunto para vir falar aqui é você. Não posso te pagar passagem de avião, você fica hospedado aqui em casa, esquece hotel, vem para cá. Eu peguei um avião desse de madrugada aí, preço de ônibus, cheguei lá em Brasília e no dia 26 de outubro eu estava lá. Na hora que ela anunciou, tem advogado presente por causa da Vale, eu me apresentei, embaixo de risos e chacotas e tudo mais. Os advogados da Vale e do BNDES, o Antônio Bettiol, estavam lá. Está entendendo? Aí eu fui para a tribuna e eu comecei advogado na tribuna, durante aqueles 15 minutos são sagrados, eu posso dizer o que eu quiser. E eu comecei minha sustentação oral dizendo o seguinte, Excelência, essas ações que vieram do Pará, com essas sentenças pífias de fato consumado, representam uma bofetada na face de cada cidadão brasileiro com o aval de vossas excelências. Aí eu dei uma pausa que eu digo, vou me expulsar daqui a pontapé. Silêncio geral. E aí cresci na tribuna. Eu digo, privatização, a engabelação começa por aí. Tá?
A Vale já nasceu privada e ela se dedica à exploração de atividade econômica. Então está na Constituição atual, artigo 173, parágrafo 1º, que as empresas públicas, as sociedades de economia mista e outras empresas do governo que se dediquem à exploração de atividade econômica se submetem ao mesmo regime jurídico das empresas privadas. Está entendendo? Aí eu na tribuna, modéstia à parte, eu fico com as antenas ligadas em tudo. Eu olhei de lado assim e vi que o segundo juiz a votar, que seria o doutor, falam sempre da Selene, mas para mim o herói dessa decisão chama-se Valisney de Souza Oliveira. E ele é dessas pessoas que ele murmura aquilo que ele está pensando. E quando eu falei artigo 173, eu percebi que ele estava recitando esse dispositivo. A empresa pública, sociedade de economia mista, que se dedica à exploração de atividade econômica, se submete ao mesmo regime jurídico da empresa privada. Quando eu vi que ele estava pensando nisso, eu dei um soco na tribuna e dei um berro no microfone. Mesmo regime jurídico da empresa privada! Você imagine, você está pensando uma coisa e uma pessoa do lado gritar aquilo que você está pensando. A reação dele, eu na tribuna não podia rir, foi quase cômica. Ele deu meio pulo para trás, assim, entendeu? E isso foi importante porque o voto da desembargadora Selene, com todo o respeito que eu tenho, na verdade, com todo respeito, acendi uma vela a Deus e outra ao diabo. Porque ao longo de 47 páginas, o voto dela está na internet para quem quiser ler. Ela sustenta que a avaliação do patrimônio da Vale foi equivocada. Teve erros, teve subtração de bens, etc, etc, etc. Então ela diz, em síntese, que tem que ser feita uma nova avaliação e a diferença de preço tem que ser coberta. Agora, imagine o seguinte, se for feita essa avaliação e constatarem agora que há uma diferença de preço, a Vale vai repor ao Tesouro Nacional com que recurso? Com fruto das atividades dela nesses anos, ou seja, nós mesmos. Aí, esse juiz, foi o segundo a votar, ele abriu divergência dizendo o seguinte: Excelência, me desculpe, data vênia, eu estou com esse advogado que saiu da tribuna. Se a avaliação é imprestável, a venda também é. Então, no meu entendimento, tem que se invalidar a avaliação e também a venda. Aí o terceiro juiz a votar ficou lá tartamudeando, não sei o quê, mas resolveu acompanhar esse Valisney. Ou seja, modéstia à parte, ganhei por 2-1 contra o voto da desembargadora Selene Maria de Almeida. Para a gente terminar, porque a gente já vai para quase 1 hora de gravação. Tudo bem, desculpe. Não, a gente precisa desse documento todo para a gente poder selecionar o que houver de melhor. Melhores partes, né, do seu depoimento. Agora, diante disso, para nós terminarmos mesmo, com esse histórico, o senhor tendo em mente esse histórico todo, né, o senhor vê alguma incoerência na continuidade da liberação de recursos públicos? Sim, completamente. Tanto que, neste momento, ainda não entrei na internet hoje, mas dei entrada em Brasília no dia 27, numa medida cautelar, pedindo à desembargadora Selene Maria de Almeida que intime a Vale do Rio Doce a depositar judicialmente essa parcela que iria ser paga agora dia 30 de abril, e eu reconheço que não haveria tempo entre o momento da entrada da petição e o momento do despacho dela para esse agora de imediato, mas eu ressalvo que se não desse tempo para agora, pelo menos para a parcela de outubro, que ela determine que esse valor, esse percentual que nós estamos reivindicando, que seja depositado no Tesouro, à disposição do Tesouro Nacional, né? E, inclusive, as diferenças dos anos anteriores, de 97 até agora.
e que isso fique lá depositado à disposição da justiça até o final dessa demanda. Se no final eles ganharem, eles levam tudo. Se eles perderem, já está no Tesouro Nacional. Isso aí não é invenção da minha cabeça. Você quer ver a ironia do destino? É que o Fernando Henrique é um dos réus da ação. E essa lei, em que eu estou me baseando para pedir o depósito, é uma lei assinada por ele. Não vou me enganar aqui, de me arriscar a dizer a você o número da lei. Mas é a lei 9.100 e pouco que trata disso. Ela diz que se houver uma demanda sua na justiça contra a União, né, você deposita, principalmente nas ações tributárias, você questiona em juízo, deposita o dinheiro e fica lá. Só o juiz que pode mandar levantar aquele dinheiro. Tá? Se no final a União ganhar, aquele dinheiro que você depositou se converte em renda da União. Se quem ganhar for você,